E aí, galerinha, estamos de volta para resolver problemas envolvendo proporção. Nós vamos utilizar os conhecimentos da aula passada para resolver problemas com proporção. Antes disso, bora lembrar da propriedade fundamental das proporções. O que dizia? O que eu falei na aula passada? Eu disse que em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quem são os meios aqui nessa proporção? É o B e o C. Quem são os extremos? O A e o D, professor. Então, para eu resolver uma questão envolvendo proporção, eu vou usar isso, o produto dos meios pelos extremos. Vamos ver quem é que está ligado nesse X aqui. Ó. O A está ligado com D, A vezes D é igual aos outros dois que estão ligados, o B e o C, B vezes C, que é o que está aqui. Bora fazer um exemplo e depois vocês vão trabalhar, beleza? Então, olha aí. Exemplo 1. Sabendo que 5, 10, 15 e x formam nessa ordem uma proporção, determine o valor de x. Então, aí, nós vamos agora determinar o valor de x, sabendo que esses números formam uma proporção nessa ordem. Bom, professor, você falou na aula passada que quando eu tenho 4 números que formam uma proporção na ordem, que foi falada aí na questão, é porque a razão dos dois primeiros é igual à razão dos dois últimos. E razão eu posso escrever na forma de fração. Então, a razão dos dois primeiros, 5 e 10, é 5 sobre 10. Vai ser igual à razão dos dois últimos, que é 15 e x. 15 sobre x. E para resolver isso, basta a gente fazer o quê? A gente aplicar a propriedade fundamental das proporções. Faz aquele xzinho, ó, esse, e pega o produto daqueles que estão ligados. Quem é que está ligado com x? Lembrem, olha a dica, comece com aquele que está com x. Quem é que está com x? O 5. Então, é 5 vezes x vai ser igual a 10 vezes 15, que estão ligados aqui também. 5 vezes x não dá para fazer nada por enquanto. Vamos fazer aqui 10 vezes 15. Quanto é 10 vezes 15? 150. Aí, ó, como é que eu resolvo quando está 5x igual a 150? Eu quero saber o valor de x, então eu tenho que eliminar de alguma forma esse 5 aqui para ficar só o x. O que o 5 está fazendo com o x? Multiplicando. Então, a gente vai fazer a operação inversa. Nós vamos dividir por 5, tanto de um lado como do outro. Quando eu faço isso, eu posso cortar o 5 com 5, aí fica só o x. 150 dividido por 5 dá quanto? Dá 30, professor. Pronto. Então, o valor que estava faltando aí nessa proporção é 30. Beleza? Ei, fala para ninguém não. Bora fazer de outro jeito? Veja o que acontece quando nós temos uma proporção. Às vezes tem um modo muito mais fácil da gente resolver. Preste atenção aí. A mesma proporção que nós tínhamos antes. A gente pode fazer tanto na vertical como na horizontal. O que, professor? Assim, ó. Por exemplo, olha aqui na vertical, de cima para baixo. O 5 para o 10. O que aconteceu? Aumentou, professor. Então, se aumentou é porque teve um número que multiplicou o 5 para chegar no 10. Que número foi esse? Foi o 2. Ora, se você multiplicou o 5 por 2 para dar 10, lá na outra razão você tem que fazer a mesma coisa. 15 vezes 2 dá quanto? 30. Então, o x aqui é 15 vezes 2, que dá 30. Que é o mesmo resultado que a gente encontrou. Olha aí. Do mesmo jeito que eu fiz na vertical, eu posso fazer na horizontal. Qual é o número que eu multiplico 5 que dá 15? É 3, professor. Então, se eu multipliquei o 5 por 3 para dar 15, lá embaixo eu também posso fazer com 10. Qual é o número que eu multiplico aqui? Se foi por 3 em cima, é por 3 embaixo. 10 vezes 3, 30 também. Olha aí, ó, rapidinho a gente resolveu o problema. Atividade 1. Sabendo que x, 4, 10 e 20 formam nessa ordem uma proporção, determine o valor de x. Aí é com vocês, galerinha. Vocês agora que vão resolver. Vai que é sua.
Acabou o tempo, galera. O juiz apitou. Vamos lá. Sabendo que x, 4, 10 e 20 formam nessa ordem uma proporção, determine o valor de x da mesma forma que eu fiz antes. A razão dos dois primeiros é igual à razão dos dois últimos. Quem são os dois primeiros? X e 4. Fica x sobre 4. Quem são os dois últimos? 10 e 20. 10 sobre 20. Olha, coisa interessante aqui, nós temos uma fração onde o numerador e o denominador terminam com zero. Então, eu posso cortar o zero desses termos aí, né? Aí fica mais fácil, não fica não? Ó. Aí eu faço aqui propriedade fundamental, esse x e ligo. 2 com x, 2x. 4 com 1, 4. Ora, qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 4, professor? É o próprio 2. Ou, se você preferisse, dividia por 2 de um lado e do outro, cortando 2 com 2, ficava x igual a 4 dividido por 2, que dá 2. Se você acertou, parabéns, galera. Vocês estão indo muito bem. Bora para a segunda. Atividade 2 diz assim, ó. Em uma sala do 7º ano de uma escola da prefeitura, a cada 10 crianças, 3 gostavam de matemática. Sabendo que nessa sala haviam 40 crianças, quantas dessas crianças gostavam de matemática? Então, o que a gente faz? Ó, deixa isso aí comigo que eu faço, beleza? Olha o que a gente faz. Gostavam de matemática com o total de crianças. Essa é a comparação que está sendo feita. Então, qual é a razão onde diz que gostavam de matemática e o total de crianças? Quantas gostavam de matemática? 3. De um total de quantas? De 10. A cada 10. Então, fica 3 sobre 10. Mas ele me disse que o total de crianças era quanto? 40, professor. Então, eu posso substituir aqui o total de crianças por 40. Mas o total de crianças que gostavam de matemática, eu sei? Não. Então, eu posso colocar uma letrinha para representar eles, que no caso, eu coloco x. Então, fica x para aqueles que gostam de matemática. E o total de crianças, 40. Vai ser igual a 3 sobre 10. Ok? Então, resolvendo aí, fica como? Meio pelos extremos. Quem está ligado com x é o 10. Então, fica 10x. Quem está ligado com 40? O 3. 3 vezes 40. Então, vai ficar 10x igual a 3 vezes 40 dá 120. Aqui eu já posso fazer isso, galerinha. Ó, corto um zero de um lado com um zero de outro. É a mesma coisa de dividir por 10 de um lado e dividir por 10 do outro. Então, vai ficar só x igual a 12. Então, 12 crianças de uma sala de 40 gostam de matemática, ok? Se eu fiz uma questão contextualizada, agora é a vez de vocês. Vocês que vão fazer essa questão aí. Ao preparar tinta para pintar sua casa, Mateus mistura tinta concentrada com água na razão de 3 para 4. Nessas condições, 12 copos de tinta concentrada devem ser misturadas a quantos copos de água? Então, é com vocês agora, viu? Ó, let's go! Pronto, bora lá? Então aí ele disse o quê? Que Mateus mistura a tinta concentrada com água na razão de 3 para 4. Então, a razão de tinta pela água é de 3 para 4. Olha aí, tinta concentrada pela água, a razão é de 3 para 4. Nessas condições, 12 copos de tinta. Então, ele deu o valor das tintas. Então, eu tiro as tintas e coloco no lugar dela 12. Deve ser misturado quantos copos de água? Se eu não sei, eu coloco no lugar da água x. Olha aí, 12 tintas, x é a água.
Aí basta a gente fazer o meio pelos extremos. Quem é que está ligado com o x? 3. Então fica 3x. Com 4, o 12. 12 vezes 4. 12 vezes 4 dá quanto, professor? 12 vezes 4 dá 48. Se eu quero saber o valor de x, eu posso pegar e tirar esse 3 aqui. Eu tenho que eliminar para ficar só o x. Então eu divido por 3, tanto de um lado quanto do outro. Fazendo isso, 3 vai embora com 3, fica só o x. X igual a 48 dividido por 3, que dá quanto, professor? 16. Ou seja, vão ter que ser misturados 16 copos de água com os 12 copos de tinta para que seja necessário pintar a casa aí do Matheus, né? Ok? Agora, professor, eu poderia fazer de outro jeito? Poderia. Vocês se lembram lá daquela dica que eu falei baixinho para você não falar para ninguém? Olha aí, ó. Eu tenho aqui 12 sobre x igual a 3 sobre 4. Veja aqui, ó. O x está do lado esquerdo, então eu vou sair da direita para a esquerda. O 3, para chegar no 12, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 4, professor. Então, 3 vezes 4 dá 12. Então, a mesma coisa acontece lá embaixo, ó. Do 4, para eu saber o valor de x, basta também multiplicar por quanto? Por 4. 4 vezes 4 dá 16, que é o mesmo valor encontrado. Essa propriedade da adição e subtração dos termos nos diz o seguinte: em uma proporção, cada antecedente está para o seu consequente, assim como a soma ou diferença dos seus antecedentes está para a soma ou diferença dos seus consequentes. Ou coisa complicada, professor, não entendi nada. Veja aqui, ó, agora aqui nessas formas aqui matemáticas, na linguagem matemática, ó, eu tenho essa proporção aqui, ó, A está para B, assim como C está para D. Quando eu tenho essa proporção vai ser igual à soma dos antecedentes, que é os que estão em cima, sobre a soma dos consequentes, que é os que estão embaixo, ó. Então, tanto A sobre B vai ser igual à soma dos antecedentes sobre a soma dos consequentes, como também o C sobre D vai ser igual à soma dos antecedentes sobre a soma dos consequentes. Ok? Isso vale tanto para soma como para a diferença. Olha aí na subtração como é que é. A diferença entre os antecedentes sobre a diferença dos consequentes vai ser proporcional tanto à primeira como à segunda razão da nossa proporção original. Então a gente faz da mesma forma. Por isso eu vou fazer mais questões de adição, que eu vou fazer agora, de adição de termos, e vou fazer apenas uma de subtração de termos. Observe a seguinte proporção: x sobre 4 igual a y sobre 5. X está para 4, assim como y está para 5. Calcule o valor de y, sabendo que x mais y é igual a 45. Professor, complicou. Agora eu tenho dois valores que eu não conheço. O x e o y são duas incógnitas, dois valores que eu quero encontrar. Como é que eu faço? Ora, aplique o que você acabou de ver, a propriedade da adição dos termos, onde se eu não sei dois termos de uma proporção, mas eu sei onde é que é a soma, qual é a soma, dá para eu resolver. Como? Olha aí, qual é a nossa proporção? X sobre 4 é igual a y sobre 5. E a questão já me deu a soma. Então, eu vou somar os antecedentes, x e y, x mais y, e somar os consequentes também, que são os de baixo. Ó. 4 mais 5 dá quanto? 9. Então, eu somei os antecedentes e somei os consequentes. E o resultado eu coloco aqui na forma de fração. Então, isso aqui também vai ser proporcional à proporção anterior, à original. Beleza? Aí, quer saber o valor de quem? De y. Então, não preciso pegar esse x sobre 4. Basta eu pegar quem? Y sobre 5 igual a x mais y sobre 9. E resolver isso aí. Professor, é complicado. É nada. Esse x mais y, a questão já me deu. Ela já me garantiu que isso aqui vale quanto? 45. Se é 45, eu vou repetir essa proporção, tirando o x mais y e colocando 45. Olha como é que fica. A mesma coisa que estava em cima, só trocando o x mais y e colocando 45. Olha uma coisa interessante aí. 45 dividido por 9 dá quanto?
Dá 5, professor. Facilitou demais, ó. Vai ficar y sobre 5 igual a 5. Ora, se eu quero saber o valor de y, eu tenho que tirar esse 5 aqui de baixo, que está dividindo y. E para tirar, eu faço a operação inversa. Qual é o inverso da divisão? A multiplicação. Então, eu multiplico tanto um lado como o outro por 5. Fazendo isso, eu vou achar o quê? Corto 5 com 5, fica só o y. 5 vezes 5 dá quanto? 25, professor. Pronto, o valor de y é 25. Vamos lá? Observe a seguinte proporção. X sobre 7 igual a y sobre 28. Calcule o valor de x, sabendo que x mais y é igual a 25. Vai que é sua! Bora lá? Então aí, ó, a proporção é y sobre 7 igual a y sobre 28. Do mesmo jeito que eu falei lá, ó, esse valorzinho que tem aí. Ele já deu a soma, então vamos somar x com y, que são os antecedentes, e os consequentes 7 mais 28, que dá 35. Ele quer saber o valor de quem agora? De x, então eu não vou pegar esse y sobre 28. Ele quer só o x, então eu vou usar x sobre 7 igual a x mais 7 sobre 35. Beleza? X mais y sobre 35, desculpe. E o x mais y ele já me deu na questão. X mais y é quanto? Está aqui, professor, 25. Então, eu substituo x mais y por 25, que é esse valor que está aqui. Beleza? Então, como é que resolve? Multiplica o meio pelos extremos. X vezes 35 dá 35x. 7 vezes 25 é o que está aqui. Quanto é 7 vezes 25? 175. Dividindo tudo por 35, nós vamos achar quanto? Está multiplicando por x. Então, agora eu vou dividir por 35 tudo, né? 35 por 35 fica x igual a 175 sobre 35, que dá quanto? Dá 5, professor. Se você pegar 35 e multiplicar por 5, você vai achar exatamente 175. Dava para fazer daquele jeito, professor? Dava. Eu quero é para a esquerda, o x está para cá. Então, a gente vai voltar do maior para o menor. Então, a gente vai dividir por 5. 35 dividido por 5 dá 7. Olha aí. Então, aqui também eu vou dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5, que é o mesmo valor que a gente encontrou. Ok? Atividade 5, ó. A soma de dois números é igual a 240. Sabe-se que um deles está para 5, assim como o outro está para 7. Quais são estes números? Então, vamos lá? Deixa sair comigo que eu resolvo. Então, a soma de dois números é igual a 240. Então, a gente vai pegar e sabe, não sei que números são esses, então eu vou chamar um de x e o outro eu vou chamar de y. Beleza? Ele disse que um está para 5, x está para 5, assim como o outro, que é o y, está para 7. E lá no comecinho ele disse que a soma dos dois é igual a 240. Então, eu posso fazer isso aí, ó. X mais y e embaixo 5 mais 7, que dá 12. Beleza? Fazendo isso, eu já sei que x mais y é igual a 240, que ele me disse na questão. A soma dos dois dá 240. Então, eu vou substituir, eu vou fazer primeiro o y, que está mais fácil, né? Está mais perto. Ele quer saber os dois números, tá bom? Então, eu vou fazer primeiro o y, que está mais perto.
Então, vou repetir essa proporção, tirando o x mais y e colocando 240. Ok? Tá feito. Olha a coisa interessante. Se eu pegar 24 e dividir por 12, dá 2. Então, eu posso dividir aqui tudo por 12, ó, tanto em cima como embaixo. Quando eu pegar 24 por 12, dá 2. Com o 0 do 240 fica 20. E 12 dividido por 12 dá 1. Então, em vez de eu trabalhar com 240, eu vou trabalhar com 20. E, em vez de eu usar o 12, eu vou usar 1. E faz agora o meio pelos extremos. Quem é que está ligado com o y? Agora é o 1. 1 vezes y dá y. E 7 vezes 20 dá 140. Acabou? Não. Ele também quer saber o valor do y. Ele quer saber o valor dos números. Ora, se eu já sei que x mais y é 240 e eu já tenho o y, basta substituir. Eu vou tirar o y e colocar 140. Qual é o número que somado com 140 dá 240? Ora, professor, é muito fácil. É 100. Mas se você não sabe ainda, você pode fazer o quê? Eu quero tirar o 140 daqui. Então, eu tenho que fazer a operação inversa. Se ele está somando com o x, eu vou subtrair 140 de um lado e 140 do outro. Que fazendo isso, 140 menos 140 dá 0. 240 menos 140 dá exatamente o 100. Beleza? Na atividade 6, aí é com vocês. Tempinho na tela aí para vocês. Let's go! Bora lá? O total de xícaras de leite usado para fazer um bolo está para 3 xícaras de açúcar, assim como o total de xícaras de leite usado para fazer um segundo bolo está para 12 xícaras de açúcar. Sabendo que para fazer esses 2 bolos foi usado um total de 10 xícaras de leite, quanto de leite foi usado em cada bolo? Então veja o seguinte, ó, ele disse que para fazer um bolo tá assim, ó, a xícara de leite, que eu não sei quanto é no primeiro bolo, vou chamar de L1, né? Está para 3. Então, L1 sobre 3. Assim como a xícara de leite do segundo bolo, que eu vou chamar de L2, está para 12. Então, eu vou fazer L2 sobre 12. Olha aí. Primeiro bolo, L1 sobre 3, assim como xícara de leite do segundo bolo está para 12. E ele disse que, sabendo que para fazer os 2 bolos eles vão um total de 10 xícaras de leite, quanto é de leite que foi usado em cada bolo? Então é só saber quanto é que é o L1 e o L2. E ele disse que o total foi 10. Se eu somar o L1 mais o L2,
tem que dar um total de quantas xícaras de leite? De 10, professor. Então, a gente vai fazer da mesma forma. Vou fazer rapidinho aí para vocês, ó. Que a gente já aprendeu isso, né? Somos antecedentes, somos consequentes. Vamos fazer primeiro L2. Substitui L1 mais L2 por 10, que é o que a gente encontrou. Aqui a gente já pode fazer o quê? O meio pelos extremos. L2 vezes 15, 15L2. 12 vezes 10, está aqui, dá 120. Aí, ó, divide tudo por 15, tanto de um lado como do outro. Vai ficar L2 igual a 120 dividido por 15, que dá 8. Então, no segundo bolo, ele usou 8 xícaras de leite. Mas no primeiro bolo, se eu sei que o L1 mais o L2 é igual a 10, tira o L2 e coloco 8. Fazendo isso, eu vou encontrar a quantidade de xícaras do L1. Então, L1 vai ser quanto? 2 xícaras. Olha aí, eu não disse que eu ia fazer uma de subtração? Então, vamos ver como é que faz. Observe a seguinte proporção. 4 sobre A é igual a 15 sobre B. Calcule o valor de B, sabendo que B menos A é igual a 33. Olha aí, professor, ele me deu B menos A. O B está vindo primeiro. Então, é interessante para nós colocar também na proporção o B primeiro. Então, aqui ele não está aparecendo primeiro. Mas nós já estudamos a propriedade reflexiva da igualdade, onde eu posso trocar os membros de lugar. O segundo vai para o primeiro e o primeiro vai para o segundo. Fazendo isso, ó, eu posso colocar 15 sobre B igual a 4 sobre A. E na hora que eu pegar a subtração, vai ficar show de bola, do jeito que a gente quer. Subtraindo os antecedentes e os consequentes, o que a gente vai achar? 15 menos 4 dá 11. B menos A já foi dado na questão, é 33. Olha, então eu tenho que 15 sobre B é proporcional a 11 sobre 33, assim como 4 sobre A também é proporcional a 11 sobre 33. Mas o que a questão quer? Só o valor de B. Então eu vou pegar essa primeira razão e igualar o que a gente já achou, que é 11 sobre 33. Olha aí. Fazendo o meio pelos extremos, 11 vezes B dá 11B. 15 vezes 33 está aqui. Então, como é que eu faço agora? Se você quisesse, você poderia multiplicar o 15 vezes 33 e depois dividir isso por 11. Mas a gente pode fazer de outra maneira. Veja aí. Ora, para eu achar o B, eu tenho que tirar quem daqui? O 11. Se ele está multiplicando, posso dividir por 11, tanto de um lado como do outro. Em vez de eu multiplicar logo ali 15 vezes o 33, eu divido logo tudo por 11. Aí eu elimino esse 11 com esse, ficando só o B. E aqui eu posso simplificar. Ó. 33 dividido por 11 dá quanto, professor? Dá 3. Quanto é 15 vezes 3? 45, que é a nossa resposta. Mais uma vez, pessoal, você poderia fazer daquela forma que eu falei para vocês, ó, sussurrando. De 11 para 33, multiplica por 3. De 15 para B, também eu tenho que multiplicar por 3. Quanto é 15 vezes 3? 45. Dá o mesmo resultado e muito menos trabalho. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço e até mais.